antes de ouvir essa magnífica história do menino que chorava no túmulo da mãe e gritava: "Quero pedir para que você curta este vídeo e comente de qual cidade você está assistindo este vídeo e inscreva-se no canal para nos ajudar." Felipe era um menino de 9 anos, cheio de energia e curiosidade, que vivia em uma pequena casa com sua mãe, Raquel. Ele adorava as manhãs tranquilas em que acordava com o cheiro do café fresco e ouvia sua mãe cantarolando enquanto preparava o café da manhã. Para ele, a vida era simples e perfeita. Raquel, uma mulher batalhadora, era completamente dedicada ao filho. Apesar das longas horas de trabalho na padaria local, sempre fazia questão de estar presente. Suas noites eram preenchidas com histórias antes de dormir e risadas compartilhadas, criando uma relação de amor incondicional e segurança. Os dois compartilhavam momentos simples, mas significativos. Aos domingos, passeavam pelo bosque para colher flores ou simplesmente conversar. Raquel ensinava Felipe a observar o mundo, mostrando as cores do céu e o som das folhas ao vento. "Sempre olhe para frente, meu filho", ela dizia com um sorriso. Mas um dia, o céu azul foi substituído por nuvens pesadas. A tempestade se aproximava e o trovão distante começou a ecoar. Felipe segurou a mão da mãe, sentindo um leve desconforto no peito. Apesar disso, ela o tranquilizou com um sorriso, garantindo que tudo ficaria bem. Mesmo com a chuva aumentando, Raquel decidiu sair para buscar mantimentos. Felipe implorou para que ela ficasse, mas ela prometeu que voltaria rápido. Ele ficou na janela, assistindo a chuva engrossar, enquanto um sentimento de angústia crescia em seu coração. Então, o silêncio foi quebrado por um som distante de sirenes e pneus derrapando. Felipe correu para a janela, mas só viu a tempestade obscurecendo sua visão. Dentro dele, algo se partiu, como se o mundo tranquilo que ele conhecia começasse a se desmanchar diante de seus olhos. A tempestade rugia com força total e o som das sirenes parecia se aproximar cada vez mais. Felipe, com o coração apertado, mal conseguia desviar o olhar da janela. Ele sentia algo estranho, como se soubesse de alguma forma que algo estava errado. O tempo parecia ter parado e o silêncio dentro da casa contrastava com o caos do lado de fora. Minutos depois, bateram à porta com urgência. Felipe correu para abrir e se deparou com 2 policiais, molhados pela chuva, carregando expressões graves. Eles hesitaram ao falar, mas explicaram que Raquel havia sofrido um acidente de carro a poucos quilômetros dali. Ela estava em estado grave, sendo levada ao hospital. O mundo de Felipe desabou naquele instante. No hospital, Felipe foi levado às pressas por uma vizinha que se ofereceu para acompanhá-lo. Ele viu sua mãe deitada em uma maca, cercada por médicos. Raquel estava fraca, mas ao perceber o filho, sorriu com dificuldade. "Sempre olhe para frente, meu filho", sussurrou com a voz quase inaudível. E então, como uma chama sendo apagada, ela se foi. A perda foi devastadora. Felipe não entendia completamente o que significava viver sem sua mãe, mas sentia um vazio que parecia impossível de preencher. Ele ficou em silêncio, agarrando o lenço que ela costumava carregar, como se aquilo fosse a última conexão entre eles. As lágrimas não paravam de cair, mas no fundo, ele esperava que tudo fosse apenas um pesadelo do qual acordaria. Sem outros parentes próximos, as autoridades decidiram enviar Felipe para um orfanato. A vizinha tentou consolar o menino durante o trajeto, mas ele mal ouvia. Seu coração parecia afundar a cada quilômetro que o afastava da casa onde havia sido tão feliz. Felipe olhava pela janela do carro, vendo a tempestade começar a se dissipar, mas sentindo que ela ainda rugia dentro dele. Quando chegaram ao orfanato, ele foi recebido por funcionários que tentaram ser gentis, mas suas palavras soavam distantes. A porta pesada se fechou atrás de Felipe, e ele percebeu que havia entrado em um mundo completamente diferente. O vazio em seu peito só aumentava, e ele não sabia como seguir em frente sem sua mãe. Porém, em algum lugar dentro dele, a última frase de Raquel ecoava como um sussurro distante. "Sempre olhe para frente."
O orfanato era um lugar frio e pouco acolhedor, diferente de qualquer coisa que Felipe já conhecera. Os corredores eram longos, com paredes cinzentas e portas de madeira rangentes. O cheiro de comida velha, misturado ao desinfetante, criava um ambiente pesado. Logo no primeiro dia, Felipe percebeu que precisaria se adaptar a uma realidade muito diferente da vida que tinha com sua mãe. As outras crianças não facilitaram sua adaptação. Ele era o mais novo e, para elas, um alvo fácil. Algumas o zombavam, chamando-o de chorão, já que Felipe não conseguia segurar as lágrimas ao lembrar de sua mãe. Mesmo quando tentava evitar os olhares e as palavras cruéis, a solidão parecia maior que tudo. Ele se sentia um estranho em meio àquela multidão. As noites eram ainda mais difíceis. No escuro do dormitório coletivo, ele ouvia sussurros e risadas abafadas enquanto se encolhia na cama. Olhando para o teto, segurava firme o lenço de sua mãe. A saudade era uma dor física, um peso constante no peito. Algumas vezes ele fechava os olhos e imaginava o som da voz dela, mas isso só fazia as lágrimas voltarem. Felipe tentou se refugiar nos livros que encontrou na pequena biblioteca do orfanato. Mesmo sem entender todas as palavras, ele gostava de mergulhar nas histórias, tentando fugir de sua própria realidade. Cada página era uma chance de se transportar para um lugar diferente, onde a dor não o alcançava. Mas, ao fechar o livro, a realidade sempre o trazia de volta. Apesar de toda a tristeza, havia uma faísca de esperança em Felipe. Ele se lembrava das palavras de Raquel. Sempre olhe para frente. Era difícil imaginar como fazer isso, mas ele se agarrava a essa frase como se fosse um farol em meio à escuridão. Ainda que pequeno, ele queria acreditar que algo bom poderia acontecer. Uma tarde, enquanto as outras crianças brincavam no pátio, Felipe caminhou até a janela do dormitório. Seus olhos se perderam no horizonte cinzento e ele sussurrou para si mesmo: "Eu não vou desistir, mãe." Mal sabia ele que algo inesperado estava prestes a mudar o curso de sua história. Certo dia, durante uma excursão ao parque com as outras crianças do orfanato, Felipe viu sua chance de escapar por alguns momentos. Enquanto os monitores se distraíam, ele se afastou silenciosamente e começou a caminhar em direção ao cemitério que havia visto pelo caminho. A saudade da mãe o guiava, como se aquela fosse a única forma de encontrar alguma paz. O cemitério era silencioso e solene, com lápides dispostas em fileiras que pareciam se estender infinitamente. Felipe encontrou o túmulo de Raquel com facilidade, pois sabia exatamente onde ela descansava. Ele se ajoelhou diante da lápide, passando os dedos pelas letras gravadas no mármore frio, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. "Eu sinto tanto a sua falta, mãe", murmurou, sua voz quase inaudível. Enquanto Felipe chorava, uma mulher de meia idade, com olhos marcados pela dor, o observava de longe. Seu nome era Ana, e ela visitava frequentemente o túmulo de seu filho Gabriel, que havia partido há alguns anos. Ao ver o pequeno garoto sozinho e em prantos, sentiu uma conexão imediata, como se reconhecesse nele a mesma tristeza que carregava. Ana se aproximou com cuidado, sem querer assustá-lo. "Está tudo bem, querido?" ela perguntou com a voz suave. Felipe levantou o olhar surpreso, mas não se afastou. Ele enxergou algo nos olhos dela que era diferente de qualquer coisa que tinha visto ultimamente: compreensão. Sem pensar muito, ele começou a contar sobre sua mãe, sobre como sentia sua falta e como tudo tinha mudado desde que ela partiu. A história de Felipe tocou profundamente o coração de Ana. Ela falou sobre Gabriel, seu filho, e sobre a dor de ter que continuar vivendo sem ele. Aquele momento, apesar de triste, trouxe consolo para ambos. Sentados no gramado úmido, eles compartilharam histórias e lágrimas, como dois estranhos unidos por uma dor semelhante. Quando o sol começou a se pôr, Ana se despediu, prometendo voltar ao cemitério em breve. Felipe, por um instante, sentiu algo que há muito não experimentava: conforto.
Enquanto ele voltava para o orfanato, uma pequena esperança começou a se formar em seu coração. O que ele não sabia era que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Ana não conseguiu tirar Felipe da cabeça depois daquele encontro no cemitério. Naquela mesma noite, ela compartilhou a história do menino com seu marido, Eduardo. Ele ouviu atentamente, reconhecendo o brilho de determinação nos olhos da esposa, algo que não via desde a perda de Gabriel. Talvez possamos ajudá-lo, Ana, disse Eduardo. Na semana seguinte, Ana e Eduardo foram ao orfanato. Eles explicaram aos responsáveis que queriam conhecer melhor Felipe e, com alguma insistência, conseguiram permissão para visitá-lo. Quando ele foi chamado ao pequeno escritório da administração, não sabia o que esperar. Ao ver Ana, no entanto, um sorriso tímido se formou em seu rosto. Ana e Eduardo passaram a visitá-lo regularmente. No início, Felipe estava cauteloso, inseguro sobre a proximidade dos dois. Mas, com o passar do tempo, o cuidado de Ana e a paciência de Eduardo começaram a quebrar as barreiras que ele havia erguido. Eles lhe traziam pequenos livros, desenhavam com ele e ouviam com atenção suas histórias, nunca o interrompendo ou diminuindo sua dor. Um dia, enquanto caminhavam pelo pátio do orfanato, Ana se ajoelhou para ficar na altura de Felipe. Sabe, eu e Eduardo pensamos que gostaríamos de estar mais perto de você, ela disse, hesitante. Felipe olhou para ela, confuso. Como assim? Ana continuou com cuidado. Talvez possamos ser sua nova família. A proposta parecia grande demais para ele entender, mas também trazia um calor ao peito que ele há muito tempo não sentia. Felipe não respondeu de imediato. Ele ainda tinha medo de se permitir acreditar que aquilo pudesse ser real. E se eles o abandonassem? E se, como sua mãe, eles também desaparecessem de repente? Mas pela primeira vez desde a morte de Raquel, ele se permitiu imaginar um futuro diferente, um futuro onde não estivesse sozinho. Enquanto o sol começava a desaparecer no horizonte, ele olhou para Ana e Eduardo e, com a voz trêmula, disse: Eu não sei se sou forte o bastante, mas posso tentar. O sorriso que se formou nos rostos deles parecia iluminar todo o pátio. Naquele momento, uma nova esperança começou a crescer dentro de Felipe. Embora ele ainda não soubesse o quanto o caminho à frente seria desafiador. Os dias no orfanato começaram a parecer menos sombrios para Felipe. As visitas frequentes de Ana e Eduardo tornaram-se um alívio em sua rotina. Mas algo inesperado começou a mudar sua vida dentro do próprio orfanato. A amizade com Clara. Ela era uma garota de 9 anos, magra e de olhos tristes, que sempre ficava sentada sozinha no canto do pátio, segurando uma velha boneca de pano. Felipe notou Clara pela primeira vez enquanto lia um de seus livros no banco do pátio. Ele a viu escondida atrás de uma árvore, observando-o. Timidamente, ele acenou para ela, mas ela não respondeu. No entanto, no dia seguinte, Clara tomou coragem e se aproximou. "Esse livro é bom?" ela perguntou baixinho. Felipe sorriu um pouco surpreso e começou a falar sobre a história. Foi o início de algo novo. Com o passar dos dias, eles começaram a passar mais tempo juntos. Felipe descobriu que Clara também havia perdido os pais, vítimas de um incêndio em sua casa. Assim como ele, ela carregava a dor do luto, mas raramente falava sobre isso. Eles não precisavam de muitas palavras. A presença um do outro era suficiente para aliviar a solidão que sentiam. Clara tinha um jeito especial de fazer Felipe rir. Ela imitava os funcionários do orfanato ou inventava histórias fantásticas sobre como escapariam juntos para uma floresta mágica onde ninguém poderia machucá-los. Felipe, por sua vez, compartilhava com Clara as frases que sua mãe costumava dizer, como "sempre olhe para frente", e eles as usavam como uma espécie de lema em seus momentos difíceis. Um dia, enquanto brincavam juntos, Clara olhou para Felipe com seriedade incomum. "Você acha que vai embora um dia?" ela perguntou. Felipe hesitou. Ele não queria machucar Clara com a verdade, mas também não queria mentir. "Eu acho que sim", respondeu baixinho.
Ana e Eduardo querem me levar para a casa deles. Clara sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Se isso acontecer, promete não me esquecer? Felipe segurou a mão dela e prometeu. Naquela noite, deitado em sua cama, Felipe percebeu o quanto Clara havia se tornado importante para ele. Pela primeira vez, ele se sentiu dividido entre a esperança de um futuro com Ana e Eduardo e a dor de deixar Clara para trás. Mal sabia ele que a amizade deles ainda enfrentaria grandes desafios e surpresas no futuro. As visitas de Ana e Eduardo ao orfanato tornaram-se mais frequentes, e com isso a ideia de adoção deixou de ser um sonho distante para Felipe. Cada momento com eles parecia mais genuíno, mais próximo de uma família de verdade. Eles conversavam sobre tudo, livros, o futuro, e até sobre coisas simples como o que ele queria jantar se um dia morasse com eles. Eduardo sempre ria quando Felipe mencionava pizza, dizendo que eles poderiam aprender a fazer juntos. Um dia, Ana e Eduardo anunciaram a grande notícia. Haviam iniciado o processo de adoção. Felipe os encarou em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que aquilo significava. Ele sentiu uma mistura de alegria e medo. A ideia de finalmente ter uma família era maravilhosa, mas e se algo desse errado? E se ele não fosse bom o suficiente para eles? Enquanto isso, o processo não foi fácil. A burocracia era lenta e cheia de desafios. Ana e Eduardo precisavam provar que tinham as condições necessárias para acolher Felipe. Cada etapa parecia uma montanha, mas eles nunca desistiam. Estamos juntos nisso, Felipe, Ana dizia sempre que ele demonstrava preocupação. Você já é parte de nós. As visitas ao orfanato começaram a incluir pequenos passeios. Eles iam ao parque, à livraria e até a um café onde Ana comprava chocolate quente para Felipe. Esses momentos fora do orfanato lhe deram um vislumbre de como poderia ser sua vida com eles. Felipe, pouco a pouco, começou a permitir-se sonhar com um futuro onde seria amado e protegido novamente. Apesar da felicidade crescente, Felipe não conseguia ignorar Clara. Ele continuava passando todo o tempo possível com ela, como se cada dia fosse o último. Eu acho que eles vão conseguir me levar, disse a ela uma tarde. Clara ficou em silêncio por um tempo, encarando o chão. Eu estou feliz por você, ela disse, com um sorriso forçado. Mas eu vou sentir a sua falta. Felipe segurou sua mão e prometeu novamente que nunca a esqueceria. Os dias avançavam e Felipe sentia que estava cada vez mais próximo de uma nova vida. No entanto, um detalhe inesperado surgiu como uma sombra no horizonte. Ana e Eduardo receberam uma notificação de que outra pessoa havia reivindicado a guarda de Felipe. Essa notícia abalou os três profundamente e, mais uma vez, o futuro parecia incerto. A chegada de José, um tio distante de Felipe, virou tudo de cabeça para baixo. Ele era um homem de aparência rígida, com traços duros e palavras ainda mais ásperas. A equipe do orfanato informou Ana e Eduardo que José havia entrado com um pedido formal para a guarda de Felipe, alegando ser seu único parente vivo. A notícia caiu como uma bomba, deixando todos atônitos. Felipe mal conhecia José. Ele lembrava vagamente de ouvir sua mãe falar sobre o irmão mais velho em tom de desaprovação, mas nunca o tinha visto antes do dia em que apareceu no orfanato. José falava com firmeza, mas não demonstrava nenhuma emoção ao olhar para o garoto. Sou família dele, e isso é o que importa, dizia com frieza, como se Felipe fosse apenas uma responsabilidade a ser carregada. Ana e Eduardo não desistiram facilmente. Contrataram um advogado e se prepararam para a batalha judicial que se formava. Eles argumentaram que tinham uma conexão emocional com Felipe e que já haviam começado a construir uma relação de confiança com ele, algo que José nunca havia tentado fazer. O advogado de José, por outro lado, baseava-se no simples fato de que ele era parente de sangue, algo que carregava peso no tribunal. No meio desse conflito, Felipe se sentia dividido entre medo e tristeza. José nunca demonstrou nenhum interesse por ele até agora, mas o homem insistia que,
A família cuidava dos seus. Ainda assim, Felipe sentia que o que ele tinha com Ana e Eduardo era muito mais verdadeiro e carinhoso. Cada visita deles ao orfanato era um lembrete de que o amor ia muito além de laços de sangue. Clara foi o grande apoio emocional de Felipe nesse período. "Você precisa lutar pelo que quer", ela dizia, segurando a mão dele. "Não deixe que alguém decida sua vida por você." Embora ela não soubesse se ele ficaria ou partiria, Clara se recusava a deixá-lo cair na tristeza. Seu encorajamento deu a Felipe forças para enfrentar o que estava por vir. Quando o dia da audiência chegou, Felipe foi chamado ao tribunal para falar. O coração dele estava acelerado enquanto olhava para a juíza, José e Ana e Eduardo, que o observavam com olhos cheios de expectativa. Ele sabia que as palavras que diria ali poderiam mudar o rumo de sua vida, mas seria forte o suficiente para dizer o que realmente sentia? A resposta parecia depender daquele momento crucial. O tribunal estava em completo silêncio quando Felipe foi chamado à frente. Com as mãos tremendo, ele subiu ao pequeno banco onde poderia ser visto pela juíza. Seus olhos buscavam Ana e Eduardo, que lhe ofereceram sorrisos encorajadores, e depois encontrou o olhar frio de José. Era como se todas as palavras ensaiadas em sua cabeça tivessem desaparecido, mas ele sabia que precisava falar. Eu não sei exatamente o que dizer", começou Felipe, a voz embargada. Ele respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. "Minha mãe sempre dizia que família é quem cuida da gente, quem nos ama e quer o nosso bem. Ana e Eduardo fizeram isso por mim. Eles me deram algo que eu pensei que nunca teria de novo: esperança." A sala permaneceu em silêncio enquanto ele continuava. "Eu nem sabia que tinha um tio até agora, e ele nunca veio me ver, nem perguntou como eu estava. Eu não quero ir com ele. Quero ficar com Ana e Eduardo. Eles me fazem sentir como se eu tivesse uma casa de novo." Felipe limpou as lágrimas que começavam a cair, mas sua voz se tornou mais firme. "Se eu puder escolher, é com eles que eu quero ficar." Os olhos da juíza mostravam empatia, enquanto ela ouvia o depoimento sincero do menino. Depois que ele terminou, ela pediu um recesso para revisar todos os argumentos apresentados. A espera foi angustiante para Felipe e para todos na sala. Ele segurava firme a mão de Ana, que o abraçava, sussurrando que tudo ficaria bem, independentemente do resultado. Finalmente, a juíza voltou com sua decisão. Depois de analisar todas as evidências e ouvir o testemunho de Felipe, disse ela, olhando para o menino, "determino que a adoção por Ana e Eduardo é a melhor solução para o bem-estar desta criança." A sala explodiu em murmúrios, mas Felipe mal ouviu. Tudo o que ele sentia era um alívio esmagador ao se lançar nos braços de Ana e Eduardo. José, visivelmente contrariado, saiu do tribunal sem dizer uma palavra. Ele não olhou para Felipe ao partir, e o garoto percebeu que talvez fosse melhor assim. Pela primeira vez, o peso do medo e da incerteza deixou seu peito. Ele tinha uma família de novo e sabia que com Ana e Eduardo estaria seguro e amado. Enquanto saíam do tribunal juntos, Felipe olhou para o céu. As nuvens que pairavam desde aquele dia fatídico pareciam finalmente se abrir, deixando a luz do sol atravessar. "Obrigado, mãe", sussurrou baixinho, sentindo que ela estaria sempre ao seu lado, onde quer que estivesse. Mas mesmo em meio à felicidade, uma parte dele sabia que ainda havia muito para construir e aprender nessa nova etapa de sua vida. O primeiro dia na nova casa foi como um sonho para Felipe. Ele ficou encantado com seu quarto, decorado por Ana e Eduardo com as cores que ele mencionara gostar durante as visitas. Uma estante de livros ocupava um canto, e uma colcha azul cobria a cama que parecia maior do que ele precisava. "Bem-vindo ao seu lar", disse Eduardo, sorrindo enquanto Felipe explorava cada detalhe. No início, tudo parecia perfeito, mas Felipe logo percebeu que se adaptar à nova vida não seria tão fácil quanto imaginava. Ele tinha o hábito de acordar no meio da noite, ainda assustado com a ideia de que tudo poderia desaparecer novamente. Ana percebeu sua inquietação
e sempre o encontrava sentado na beirada da cama. Sem fazer perguntas, ela apenas se sentava ao seu lado, oferecendo sua presença até que ele voltasse a se sentir seguro. Aos poucos, momentos especiais começaram a moldar essa nova rotina. Eduardo ensinou Felipe a andar de bicicleta em um parque próximo e, depois de várias quedas, ele finalmente conseguiu pedalar sem ajuda. Eu sabia que você era mais forte do que pensava, disse Eduardo, abraçando o menino com orgulho. Felipe sorriu, sentindo pela primeira vez que podia superar seus medos. As refeições também se tornaram ocasiões de união. Ana adorava cozinhar pratos diferentes e Felipe era seu ajudante oficial na cozinha. Eles riam quando alguma receita não saía como esperado, como quando um bolo ficou completamente torto, mas isso nunca importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, Felipe sentia que fazia parte de algo maior do que ele mesmo. No entanto, mesmo com todo o amor que recebia, o passado ainda o visitava de vez em quando. Algumas noites, ele sonhava com o orfanato ou com a despedida de Clara. A amizade com ela era algo que ele carregava no coração e ele sabia que precisaria encontrá-la novamente algum dia. Hannah e Eduardo, percebendo sua inquietação, sempre o encorajavam a falar sobre seus sentimentos, criando um espaço seguro onde ele podia se expressar sem medo. Certa manhã, enquanto ajudava Eduardo a plantar algumas flores no jardim, Felipe olhou para o céu claro e sentiu uma sensação de paz que há muito não experimentava. Ainda havia desafios a serem enfrentados, mas ele não estava sozinho. Ele tinha uma família que o amava, um lar para chamar de seu e, acima de tudo, um futuro pelo qual valia a pena lutar. No entanto, no fundo de sua mente, uma pergunta permanecia. O que havia acontecido com Clara? Alguns meses depois, durante uma visita ao cemitério para homenagear Raquel, Felipe caminhava de mãos dadas com Ana e Eduardo. O dia estava ensolarado e as flores que ele carregava eram um lembrete da nova fase de sua vida. Porém, algo inesperado aconteceu enquanto ele se aproximava do túmulo de sua mãe. Ao longe, ele viu uma figura familiar. Clara estava lá, sentada ao lado de uma mulher que parecia gentil e serena. Felipe parou no meio do caminho, sem acreditar no que via. Seu coração acelerou e ele largou a mão de Ana para correr até Clara. "Clara!" ele gritou e ela virou-se surpresa. Assim que o viu, levantou-se com um sorriso imenso e os dois se abraçaram como se o tempo não tivesse passado. "Você está diferente", disse Clara, observando Felipe de cima a baixo. "Está mais feliz." Ele sorriu, concordando. "E você, está tudo bem?" Clara assentiu, apontando para a mulher ao seu lado. "Essa é Dona Helena, ela me adotou." Helena se aproximou, cumprimentando Felipe e explicando que Clara agora vivia em um bairro não muito longe dali. O reencontro foi emocionante. Felipe contou a Clara sobre Ana e Eduardo, e ela retribuiu falando sobre sua nova vida com Helena. Apesar de as histórias serem diferentes, ambos perceberam que finalmente tinham encontrado lares onde eram amados. Era como se o peso do passado fosse diminuindo à medida que compartilhavam suas jornadas. Ana e Eduardo se aproximaram para conhecer Clara e Helena. Foi um encontro cheio de gratidão e sorrisos. Os adultos decidiram trocar contatos e prometeram que as crianças poderiam se visitar frequentemente. Para Felipe, aquilo era um alívio imenso. Ele não precisaria escolher entre seguir em frente e manter a amizade com Clara. Ambos os mundos poderiam coexistir. Naquele dia, antes de irem embora, Felipe e Clara se sentaram por alguns minutos perto do túmulo de Raquel. "Ela ficaria orgulhosa de você", disse Clara, segurando a mão de Felipe. Ele sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. "E ela também ficaria feliz por eu ter encontrado você", respondeu. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Felipe sentiu que algo dentro dele finalmente estava completo. Ele tinha uma família, reencontrara sua melhor amiga, e agora sentia que podia encarar o futuro com confiança. Mas,
Mesmo com essa alegria renovada, ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia ainda muito a construir, tanto com Ana e Eduardo, quanto com Clara e sua nova família. Os dias após o reencontro com Clara trouxeram uma nova luz à vida de Felipe. As visitas entre as famílias tornaram-se frequentes, e ele e Clara retomaram a amizade como se nunca tivessem se separado. Eles passaram tardes brincando, conversando e sonhando juntos. Pela primeira vez, Felipe se sentiu livre do peso do passado, com Clara ao seu lado e o apoio inabalável de Ana e Eduardo. Em casa, Ana e Eduardo notaram como Felipe estava mais confiante e sereno. Ele já não acordava no meio da noite como antes e passava mais tempo sorrindo do que mergulhado em pensamentos sombrios. "Você está crescendo, Felipe", disse Eduardo uma tarde, enquanto os dois consertavam uma velha bicicleta. "Não só por fora, mas por dentro. Você é mais forte do que imagina." Felipe olhou para ele e sorriu, sentindo o amor e a segurança que Eduardo sempre lhe transmitia. A escola também passou a ser uma parte importante de sua vida. Inicialmente tímido, Felipe começou a fazer novos amigos e a se destacar nas aulas de literatura, inspirado pelos livros que Ana sempre lhe dava. Um dia, ele escreveu uma redação sobre superação e foi escolhido para lê-la em frente à turma. Quando terminou, recebeu aplausos e, pela primeira vez, sentiu-se orgulhoso de si mesmo. Com o apoio de Ana, Eduardo e Clara, Felipe começou a criar novos sonhos. Ele adorava imaginar o futuro. Quem poderia se tornar e como poderia retribuir o amor que havia recebido. Ele também visitava regularmente o túmulo de sua mãe, levando flores e conversando com ela em silêncio. "Eu estou bem, mãe", ele sussurrava. "Você estava certa. Sempre olhar para frente é a melhor coisa que eu poderia fazer." No aniversário de Felipe, Ana e Eduardo organizaram uma pequena festa. Clara e Helena foram as primeiras a chegar, trazendo um bolo decorado com as cores favoritas de Felipe. Durante a festa, enquanto as velas brilhavam no bolo, Felipe fechou os olhos para fazer um pedido. Mas, ao abri-los, percebeu que tudo o que desejava já estava ali. Uma família que o amava, amigos leais e um futuro cheio de possibilidades. Quando a noite caiu e todos foram dormir, Felipe ficou alguns minutos em seu quarto, olhando para o céu estrelado pela janela. Ele sorriu, sentindo que a dor do passado havia dado lugar à esperança do futuro. Ele não sabia exatamente o que estava por vir, mas tinha certeza de uma coisa. Com Ana, Eduardo e Clara ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Era, finalmente, um novo começo.